Eu acho que o debate sobre o terrorismo, ele é suficientemente grave e sério para a gente tratá-lo superficialmente. É um fenômeno muito complexo, é um fenômeno universalizado, e ele não nasceu hoje. A impressão que dá é que o terrorismo nasceu em 11 de setembro. Isso não é verdade. O tempo do Tet no Vietnã, entende? Contra o terrorismo americano que desembarcou 550 mil homens no Vietnã, entende? Pela Argélia, entende? Contra as tropas francesas coloniais, entende? E depois, então, agora sim, como é que se explica o Estado Islâmico? Quem que quiser entender o Estado Islâmico vai ter que estudar um pouco mais do que o senso comum que está na mídia. Né? Por que houve o atentado de 11 de setembro e assim por diante? Talvez tenha que recorrer lá ao Afeganistão. O Eduardo Cury levantou uma questão aqui agora, que é assim, por que a Arábia Saudita, uma potência, não entra na história? Exatamente, talvez o país que tenha maior responsabilidade sobre o terrorismo causado é o governo da Arábia Saudita, que é uma monarquia super conservadora, rica e que faz o jogo das potências do petróleo no Oriente Médio. Então, precisa entender tudo isso. Como é que um cidadão explica que os Estados Unidos passaram 40 anos, 50 anos vendo o Irã como o maior inimigo, entende? Fonte do terrorismo, e de repente, agora para combater o Estado Islâmico, eles bombardeiam pelo alto e são tropas xiitas do Irã que estão combatendo o Estado Islâmico, dentro do Iraque. Alguém precisa explicar isso aí, entende? Que convergência é essa? Como é que as potências ocidentais, entende, que tratavam um ditador da Líbia, o Gaddafi, né, de mãos que nem o Berlusconi, que arrumava até prostitutas para o Berlusconi, né, de repente virou um inimigo do Ocidente. E as bases, de onde saíram os aviões para bombardear e derrubar o Gaddafi? Da Itália, pela OTAN, e assim por diante. Ou seja, o bom ditador é aquele que está do lado das potências. Na Síria aconteceu a mesma coisa. E quem alimentou, inclusive, grupos rebeldes que dão base ao EI, foram os próprios Estados Unidos e os países europeus, que alimentaram, inclusive, com armas. Esse que hoje forma o califado do Estado Islâmico. Então, é uma discussão muito mais complexa, e aí tem razão, quer dizer, nós temos que fugir das armadilhas. A primeira dela é da islamofobia, né? Essa ideia de que todo muçulmano, então, está implicado, naturalmente. Isso é um grave erro e que é produzido pelo senso comum das agências internacionais de notícias e assim por diante. Segunda questão, eu gostei muito da fala do professor Jorge Lasmar, porque ele tocou num assunto sério. Se nós vamos tratar, nós estamos discutindo o terrorismo aqui por quê? Por quê? É porque tem as Olimpíadas e é um evento internacional, então como esse evento internacional gera visibilidade internacional, como é que um país com autonomia e soberania nacional deve tratar o seu sistema de informação, a sua proteção da população e a proteção de quem vai vir aqui no país? Entende? Agora, nós não vamos tratar a questão do terrorismo baseado nas informações da NSA que fiscalizavam todo mundo, inclusive a Angela Merkel e a Dilma Rousseff. Nós não podemos aceitar que potências internacionais venham aqui impor para a gente. Mas só dizendo isso, quando eu pego aqui a chamada, diz o seguinte: discutir as medidas que o governo está tomando diante de informações de que extremistas do Estado Islâmico estariam tentando recrutar jovens. Eu não vi nenhuma informação. Eu quero saber uma informação. A única informação que eu vi, e que saiu, é que um rapaz, cuja mãe foi atrás dele aí, via Espanha, entende? Estava seduzido, como na Síria tem, em todos os países europeus, milhares estão indo via Turquia para a Síria, né, para participar de algo. Eu quero só finalizar com isso aqui, presidente. Olha isso aqui, página Mundo do Globo hoje, morte e vida jihadista. Diz que tem fila e tem uma briga para saber quem se suicida primeiro. Aqui, ó, vai entender.
esse fenômeno. Agora, nós estamos tratando de Brasil. O Brasil é um país que foi colônia. O Brasil não foi um país colonialista nem imperialista. E ele tem uma tradição de paz, e ele tem uma tradição de multiétnica, ele tem uma tradição que ele tem que preservar, porque isso é que garante mais a nossa paz. E finalizo dizendo, qualquer tipo de medida, como foi na Copa, né, que visa criminalizar movimentos populares e sociais, tentar associar, entende, luta social com luta contra o terrorismo, então, desconfiar de todos, inclusive de haitianos que chegaram aí de um monumental terremoto, de uma pobreza monumental. Nós temos que ter, sim, filtros, mas não criar o preconceito, que é muito fácil de criar na população. Preconceito contra imigrantes, que aqui no Brasil, italianos, alemães, pessoas do Oriente Médio que vieram, foram recebidos de braços abertos, japoneses e assim por diante. Nós devemos preservar a nossa cultura. Então, sem terrorismo com o terrorismo. É isso que eu queria colocar. Obrigado, entende? Tratando seriamente a questão.